galera, beleza? Meu nome é Enzo, sejam bem-vindos ao meu canal. É o oitavo episódio do curso de Python que eu estou produzindo. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre cast de tipos. O que são cast de tipos? São as conversões de tipos aqui no Python, tá bom? Lembra que eu estou falando faz uns episódios que a gente vai ver isso? Então, chegou o dia. Primeiramente, eu criei aqui um programinha simples, tá bom? Aula 08, lembra que não teve 07, no caso, não criei o arquivinho da 07 porque foi um monte de comentários, não houve necessidade, tá bom? Enfim, a variável idade está recebendo aqui um input e vai estar perguntando para esse input, está perguntando para o usuário quantos anos você tem. O usuário vai responder e ao final vai acontecer esse print aqui, tá bom? Ele vai printar. Ao final do ano que vem, você terá, no caso, a idade do usuário, vai ser somada mais um na idade do usuário, anos. O que é que esse programinha aqui quer mostrar para o usuário? Assumindo que ele já fez aniversário, ele quer mostrar a idade que o usuário terá no ano que vem, tá? É um programinha muito simples, tá? Não é muito útil, mas é para vocês entenderem o que é que vai acontecer aqui, tá bom? Vamos dar um Ctrl Shift F10 aqui para testar esse programa. Ele pergunta: quantos anos você tem? Eu vou estar colocando 16. Erro. Ué, por que que deu erro? Por que que deu erro? Vamos lá. Geralmente, quando dá um erro, você consegue ler o porquê que deu esse erro na última, penúltima ou antepenúltima linha. Geralmente assim tá nas últimas, então não liga tanto porque tá acontecendo lá em cima, não. Porque geralmente quando você estiver escrevendo um código, vai ter várias linhas de código com um erro, tá? Porque uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Então, várias coisas vai parecer que tá dando erro, tá? Só se concentra aqui nessas últimas linhas que você consegue entender. Então ele mostra aqui onde aconteceu o erro e mostra o tipo de erro. Aqui é um type erro. A gente vai aprender a lidar com os erros e a tratar os erros, tá? O que ele está dizendo aqui? Que só pode concatenar strings com strings. Então não pode concatenar um inteiro a uma string. Mas aí você se pergunta, ué, eu passei uma idade aqui, ó, tá? Fechei aqui, vou estar executando de novo para vocês verem. Eu passei um inteiro aqui, passei 16. Por que que ele não está somando com um? E por que que ele está dizendo que só pode concatenar string com string e não pode concatenar um inteiro? Sim, isso aqui é um inteiro. Então, pela lógica, você sabe que o valor que está como string aqui é o valor do input, tá? Isso não é por acaso. É uma regra do input, tá bom? Isso é normal. Todo valor que é passado para um input é uma string, tá? Ele se torna uma string. Pode ser um número, como a gente passou. No caso, a gente passou uma idade, tá? Se você, por exemplo, só quisesse printar quantos anos o usuário tem, você fala, tipo, você tem tanana anos. Você não precisa converter aqui esse valor. No caso, como eu quero somar, eu só posso somar valores numéricos com valores numéricos, tá? Então, se eu converter isso aqui para um inteiro ou para um float, no caso, o valor que eu vou estar passando aqui no input, vai funcionar legal. Se eu não quisesse somar, poderia ser uma string mesmo, não ia afetar o resultado final. Afinal, eu ia fazer coisas exclusivas desse tipo, do tipo numérico, no caso. Então, o que que a gente vai fazer para converter uma string em um inteiro? Ou float, né? Um valor numérico. A gente vem aqui e coloca este input, a gente vai colocar esse input entre este comandinho aqui, ó, o int, porque eu vou estar convertendo isso aqui para um int. Se eu quisesse converter para float, eu colocaria float. Se eu quisesse converter para bool, eu colocaria bool. Colocaria bool. Se eu quisesse converter para string, eu colocaria str, tá? Eu vou estar colocando o int aqui, que é que porque a gente vai estar querendo converter isso aqui numa string. Eu não vou estar colocando float, tá? Também funcionaria, a gente vai testar, porque você não tem 6 anos e meio de idade, tá? Você tem 6, 7, enfim. Então, Ctrl Shift F10 aqui, quantos anos você tem? Tem um 16. Ao final do ano que vem, você terá 17 anos. Então, pronto, funcionou maravilhosamente, tá bom? Como eu falei, a gente já testar, vamos estar colocando aqui um float. Ctrl Shift F10, quantos anos você tem? A gente vai ver um comportamento interessante. 16. Ao final do ano que vem você terá 17,0 anos. Então, toda vez que você soma um valor ou faz uma operação de int com float, ela vai funcionar direitinho, porque são valores numéricos, tá? Int float são valores numéricos. Só pode fazer esse tipo de operação com valores numéricos. Toda vez que você fizer, o valor final vai ser transformado num float, tá? Então, como a gente fez uma soma de float com int, o valor final vai ser um float, tá bom? Agora a gente vai ver um comportamento interessante também, tá? Um comportamento mais explícito de duas formas. Eu vou estar mostrando um true numa string, que vai ser transformado num tipo booleano,
mas que no início ele é uma string. E vou estar deixando mais explícito aqui um número, uma string, sendo transformado num número, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma variável n, que vai receber, sei lá, 123, 123, e vou colocar outra variável m, que vai receber true. A gente vai estar printando aqui. Eu não sei porque eu dei esse espaço aqui entre elas, tá? Não precisa. A gente vai estar printando aqui o type de n e o type de m, tá bom? A gente vai dar um Ctrl Shift F10 aqui. Então, tá mostrando que os dois são strings, tá? Tá fazendo isso aqui em linhas separadas. Eu vou estar convertendo o n em int, tá? Então, n vai receber o int de n. Então, a variável n, tá? Ela está sendo sobrescrita. Então, isso aqui não vai existir mais. Isso aqui está sendo sobreposto, sobrescrito por o inteiro dela mesma. Então, isso aqui vai deixar de existir e isso aqui vai passar a ser o n, no caso. 1, 2, 3, que é a conversão dessa string para da conversão da string para o int, tá bom? Então vamos dar aqui Ctrl Shift F10, vocês veem que isso aqui foi transformado em um inteiro, tá? Assim como a gente pode transformar num float, afinal é um valor numérico, tá? Ctrl Shift F10, transformado num float, tá? Vou deixar assim, a gente vem aqui converter isso aqui agora, a variável m, para bool. Vocês estão vendo que claramente isso aqui seria um bool se não tivesse entre aspas. Então, isso é convertível. Não sei se essa palavra existe, eu não sei se deu pra entender. Basicamente, o que eu quero dizer é que dá pra converter isso, sabe? Você sabe pelo bom senso. Porque, e assim como isso aqui, são números, tá? Se tivesse uma letra aqui, no caso, e a gente fosse tentar converter, vou estar apagando isso aqui. Se tivesse uma letra aqui, e a gente fosse tentar converter, ia dar um erro. Por quê? Porque tem uma letra aqui. Se tiver só números e coisas do tipo, dá para converter tranquilamente. Assim como o true aqui, ou false, tanto faz, tá? Os dois são valores booleanos, vão funcionar da mesma forma. Então, pelo bom senso, você sabe. Só tem o true aqui dentro. Se não tivesse as aspas, ele seria um boolean. Mas ele é uma string porque está dentro de aspas. Então, ele é convertível. Não sei se essa palavra existe, tá? Tô deixando claro mais uma vez, mas eu acho que assim fica mais, fica mais fácil de entender, tá? Se for preciso, eu vou inventar palavras aqui para que fique mais fácil a compreensão. Então vamos lá, a variável m vai receber a conversão de float. Float não, desculpa, de bool, tá? A gente vai converter a própria variável em bool, vai dar um Ctrl Shift F10 para ver e voilà, classe bool, tá? Então isso aqui agora é um, isso aqui agora a variável m é um boolean e não mais uma string como essa aqui, tá? É por isso que o input a gente coloca ele dentro desse comandinho aqui, tá? Do float, do int, no caso, que a gente vai estar querendo somar. Geralmente você vai estar fazendo isso no input, tá? Quando você for querer somar algo, é bem comum. Daqui para frente a gente vai fazer vários testes assim com números e tudo mais. Então a gente vai perguntar idade, nome, e sempre que a gente for falar de idade, a gente vai estar convertendo isso, porque geralmente a gente vai querer trabalhar algo em cima dessa idade, sabe? A gente vai estar querendo saber uma média. Você pode testar isso, por que não? Pode colocar vários inputs, né? E, sei lá, vários, não precisam ser vários, mas três inputs assim, salvando três usuários diferentes. Depois somar a idade deles e dividir pelo número de usuários que tem, tá? Isso ficaria mais fácil com laços de repetição, mas a gente vai ver isso depois, porque aí você só precisaria escrever um input, só precisaria escrever uma variável de idade, uma variável de nome, sabe? E armazenar em uma lista, por exemplo, ou em algo assim, e em seguida printar a média entre elas. Mas isso aí a gente vai ver nos próximos episódios, tá bom? Bem lá pra depois, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Afinal, o que importa é a sua avaliação. E até a próxima. Tchau.